Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tem um cabelinho aqui. Coletânea de relatos de hoje, ok? Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se você gosta do canal, se curte os relatos, se curte as coletâneas, deixa o seu like e não se esqueça que nós temos uma loja virtual, a lojassombrada.com.br. Não deixe de dar uma olhadinha na loja, conferir os produtos e a caixa assombrada. Tem um mosquitinho. E a caixa assombrada do mês de outubro com o tema Saci. Garante a sua que daqui a pouco acaba e você vai ficar sem, hein? Então bora pro primeiro relato dessa noite. Dessa noite? Não é noite. É noite? Gente, eu tô Não, é dessa noite. Isso é mesmo, é dessa noite. É que eu falo nos ao vivos dessa noite, aí depois às vezes eu tô gravando pra... Falando, não, peraí, é noite ou é cedo? Mas vamos lá. Primeiro relato desta coletânea de relatos de hoje, que é As Almas do Cemitério. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos aqui estão trocados, ok? Então vamos lá, uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana. Tudo começou em uma viagem para a cidade natal do meu namorado. Eu, como médium desde criança, não me arrisco a passar em frente a um cemitério, mas nesse dia eu não tive outra escolha. Meu namorado e eu estávamos visitando a casa de uma de suas tias e a casa em que ela morava era bem pertinho desse cemitério, mais ou menos uns 100 metros. Nesse dia estava tendo a festa de aniversário de sua filha e quando a festa terminou, entramos no carro e fomos embora. Quando estávamos passando em frente ao cemitério, eu vi uma senhora. Sim, Ana, uma senhora que dava pesadelos. Ela tinha cabelos brancos, roupas rasgadas e um rosto horrível que eu jamais vou esquecer. Tipo a desgraça. No momento em que eu a vi, eu pensei que pudesse estar imaginando coisas. Mas, Ana, depois desse dia, eu não tive mais paz. Quando voltamos para a casa da minha sogra, ficávamos em um quarto que era apenas nosso. Mas esse quarto nunca mais foi o mesmo para mim. Eu e meu namorado estávamos de férias, por isso tínhamos o costume de dormir por volta de umas 3 da manhã. E nesse dia não foi diferente, exceto por essa senhora que eu tinha visto mais cedo. Quando fomos dormir, eu sonhei com uma moça, de idade entre 20 a 30 anos. Ela também tinha roupas rasgadas, porém não eram tão antigas como a dessa senhora que eu vi no cemitério. Ela vestia uma blusa branca e uma calça. Seus cabelos eram escuros e longos, que davam frio na espinha também. Essa moça tentava se comunicar comigo, mas eu não conseguia entender o que ela queria. A única coisa que eu conseguia sentir era medo. Ana, eu acordei muito assustada. Eu olhava para os lados e tinha a impressão que essa mesma moça estava ali comigo, junto com a senhora que eu vi no cemitério. Como alguém consegue dormir desse jeito? Me fala. Depois de sonhar com essa moça, eu não conseguia mais ficar naquele quarto. Eu sentia uma presença estranha na cama comigo. Ana, eu não conseguia nem desligar as luzes. Eu estava muito assustada. Bom, os dias se passaram e eu continuava sentindo aquelas duas presenças horríveis perto de mim. Porém, algo inexplicável aconteceu. O meu namorado também começou a vê-la nos seus sonhos. Ana, quando perguntei o que ele tinha visto, ele me relatou que tinha uma mulher de cabelos longos e pretos que ficava em frente ao espelho, olhando fixamente para mim. E ao perceber isso, ele me abraçava com força e se mexia para um lado e para o outro na cama, como se tivesse possuído. No dia que isso aconteceu, eu não entendia por que ele estava me abraçando tão forte e se mexendo tanto. Eu achei que ele pudesse estar tendo pesadelos, sei lá. Mas depois que ele me contou, eu fiquei em choque. Depois desse dia, eu nunca mais fiquei à vontade na frente daquele espelho. Sempre que vamos para a casa da minha sogra e eu tenho que ficar naquele quarto, eu dou um jeito de tampar aquele espelho. E até o do banheiro, eu fechava a porta para não ficar olhando. Já teve vezes que eu pedia para trocar de quarto, porque eu não ia conseguir dormir. Aquele quarto virou um inferno para mim. Ana, eu não entendo o que aconteceu até hoje. Por que aquela mulher começou a me perseguir? Por que ela apareceu pro meu namorado também?
Será que ela queria ajuda ou queria fazer algum mal contra nós? Bom, primeiro apareceu aquela mulher perto do cemitério, né? Eu acho que se quisesse fazer mal já tinha feito. Às vezes é só o medo e às vezes ela tá precisando de ajuda. Por isso aparece alguma coisa assim. Ela viu em você alguma coisa que talvez você possa ajudá-la ou ela acha que sim, não sei, por algum motivo, né? Eu acho que vale a pena. Não sei se ainda tá desse jeito, Bom, não sei, mas fazer uma oração ali naquele quarto, será que ela usou o espelho como meio de transporte do mundo de lá pro mundo de cá? Dizem que espelho pode fazer isso. Não sei, mas eu acho que vale uma oração, alguma coisa, em prol dessa ou dessas almas, quem sabe. Bora pro próximo relato. O que era aquilo no berço da minha filha? É uma moça que nos conta. Olá, Ana, minha filha nasceu em 2011, linda e perfeita. Na época, meu filho mais velho tinha 3 anos e meio. Enquanto ainda estávamos no hospital, naquele período pós-parto, a tia-avó dos meus filhos foi hospitalizada com pneumonia. Ela estava há bastante tempo internada por complicações da doença devido à idade, infelizmente, vindo a óbito. Naquela noite, o meu marido foi para o cemitério, para o velório, ficando de voltar para casa em algumas horas, pois eu não queria ficar a madrugada sozinha com 2 crianças pequenas. Mas ele retornaria para o cemitério pela manhã para o enterro. Ana, eu estava muito triste porque eu gostava muito dela e não poderia me despedir, né? Então eu fiz a bebê dormir, coloquei no bercinho que era ao lado da minha cama e o menino coloquei na cama comigo. Ele pegou no sono e perto da meia-noite apaguei tudo e fui dormir. Certa que o meu marido retornaria em breve, acabei pegando no sono. Quando acordei com o barulho de uma respiração alta e pesada muito próxima a mim. Olhei para o meu filho, que dormia tranquilo. Quando olhei para o berço da minha filha, havia algo medonho sobre ele. A 1 palmo do rosto da minha filha, aquele barulho vinha... Aquilo estava a 1 palmo do rosto da minha filha e aquele barulho vinha dele, desse ser. A melhor forma de descrevê-lo seria como um dementador. Quando eu vi aquilo, eu falei em voz alta: meu Deus, o que é isso? Foi quando ele olhou para mim, deu a volta e saiu voando na horizontal muito rápido. Chegou a encostar no meu pé e eu senti. Ele continuou a voar e sumiu na escuridão do corredor. Mas, Ana, o terror não acaba aí, não. Lembra que eu falei que o meu marido ia voltar para casa? Então, ele só voltou após o enterro, pois ficou ajudando os familiares. Eu estava sozinha com as 2 crianças e aquela coisa que continuava na minha casa. Eu corri, acendi todas as luzes e voltei para o quarto com eles. Quando comecei a sentir aquela presença no corredor, e eu ouvi, bem baixinho, uma voz dizer: o que você vai fazer agora? Vou apagar todas as luzes da casa. Você não tem para onde fugir. Passei a noite toda rezando. Quando o dia amanheceu, as coisas foram se acalmando, até que essa presença desapareceu. Mas não apagou as luzes, só para saber, apagou ou não apagou, eu tava blefando só. Até hoje, minha filha enxerga uma criatura estranha se esgueirando pela casa. Será que isso é um acaso? Será que isso é um caso de obsessor que vem acompanhando a minha filha de outras vidas? E aí, de repente, ele a reconheceu nessa existência? O que vocês acham? Eu acho que essa possibilidade é bem plausível, no sentido espiritual da coisa, né? Que seja alguém que veio acompanhando. Porque, gente, qual que é o motivo de ficar aí um bicho desse em cima da criança? Não é? Algo mandado? Ele passou ali, viu que tem uma criança sensível. Ali toda criança é mais sensível. Aí fica ali em cima e fica perto. E é uma... Bom, e ainda fez gracinha falando: o que você vai fazer agora? Vou apagar todas as luzes. Falei: venha tentar. Vem aqui. Carne e osso em carne e osso. Quero ver na batalha. Sentar a mão, não sei. Ai, meu Deus, olha só. Paciência nem com o espírito. Mexe com o filho da gente pra você ver. Bom, mas não sei. Talvez valha a pena
procurar saber a respeito disso com alguém mais entendido aí na espiritualidade, né? Para, de repente, ajudar a sua filha, né? Bom, próximo relato. O vulto que pulou na colheitadeira. Gente, é um título mais aterrorizante que o outro. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e Nação Assombrada. Podem me chamar de Ciclaninha. Ana, eu venho trazer mais um relato sobre a usina de cana-de-açúcar e álcool que o meu cunhado trabalha. Esse relato foi ele quem nos contou e autorizou repassar a vocês o que aconteceu com ele há cerca de 5 anos. O meu cunhado trabalhava no segundo turno, que iniciava às 11 da manhã e ia até às 9 da noite. Ele era operador de colheitadeira. Porém, nesse dia em específico, a máquina dele parou muitas canas... a máquina dele pegou muitas canas de uma só vez e embuchou, digamos assim. Era por volta de umas 8 horas e ele aguardava a equipe dele para encerrar o turno. Porém, um amigo pediu ajuda em um transbordo. É assim que fala? Um transbordo. Ele foi andando e quando chegou lá na máquina do amigo dele, este perguntou ao meu cunhado se na hora que ele veio não tinha mais ninguém com ele. E meu cunhado negou, achando ser uma pegadinha do amigo. Ele não deu, achando ser uma pegadinha do amigo, nem deu muita importância para isso. Bom, estavam os dois dentro da cabine quando de repente o farol da máquina piscou. Um perguntou para o outro se viram a mesma coisa e confirmaram. O que eles viram era um vulto preto que saiu do chão e saltou. Esse vulto era do tamanho de um homem adulto. Logo em seguida, eles ouviram um grande estalo sobre a cabine. Meu cunhado já estava apavorado, né? E o amigo dele também. Eles não quiseram nem abrir a porta para ver o que era aquilo. Como na cabine fica um rádio comunicador, os outros que trabalhavam também ouviram o barulho alto que fez no teto da máquina. Ele sabe dos contos e dos causos sobre os vultos que ficam correndo entre os canaviais, e isso só deixa ele ainda mais apavorado. Como na época, infelizmente, havia muita desova naquela região em que eles estavam trabalhando, ele ficou com... Aquela região, na verdade, ficou com fama de assombrada. Aquele canavial é testemunha de muitas atrocidades. E o que quer que seja aqueles vultos, ele aquelas coisas quiseram, ou aquela coisa quis, de toda maneira ser notado. Então, triste isso, né? Saber que ali pode ser um local assombrado por almas que estão sofrendo ainda porque tiveram uma morte muito violenta no local, ou, né, criminosa, enfim. E, de repente, essas almas estão perdidas por ali, precisando de ajuda, por isso querem se fazer notar, né? Querem ser notadas ali. E aparecem dessa forma. Eu acho que, mais uma vez, seria interessante orações no local e para essas pessoas que, porventura, estejam precisando, né? Do lado de lá. Ai, meu Deus. Deixa eu tomar uma água e vamos para um próximo relato. Estão gostando? Não esqueçam de deixar o like. Vamos lá. Um fantasma salvou a minha vida. Opa, um aqui, ó, ponta firme. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Eu sou a fulana e o meu relato aconteceu no início dos anos 90. Época em que aconteciam muitos sequestros, mortes e desaparecimentos de crianças. Pelo menos falavam bastante nisso naquela época, né? Sei lá, tinha algumas lendas em volta e também... Bom, mas vamos lá. Era perto do Natal e a minha mãe e a minha tia resolveram ir a uma feira que vendia artigos importados do Paraguai. A feira acontecia de madrugada. Me levaram junto, não sei porquê, eu só tinha 7 anos. Chegamos na madrugada, ainda estava tudo escuro, compramos muito e andamos muito. Eu lembro que eu estava muito feliz porque eu ganhei a casa com piscina da Barbie. Porém, eu estava muito cansada. Na hora de voltar para casa, fomos até o carro da minha tia. Minha mãe me colocou no banco de trás, colocou o cinto e saiu. Eu estava sonolenta e com a caixa de brinquedo nas mãos.
Minha mãe saiu do carro e sumiu por alguns instantes. Nisso eu vi um homem entrar no carro e sentar no banco da frente. Ele era alto e moreno. Eu não o conhecia e não entendi o que estava acontecendo. Eu olhei para o lado e vi a minha mãe gritando e me chamando para sair do carro. Eu tentava tirar o cinto, mas eu não conseguia, desesperada. Nisso entrou outro homem no banco do passageiro. Eles se olharam e olharam juntos para mim. O moreno disse com um sorriso que me arrepia até hoje. Ele disse: "Vamos ficar com ela." O outro homem abriu a porta do carro, abaixou o banco, era um carro de 2 portas, tirou meu cinto e disse para eu ir embora. Esse homem era branco. Peraí, o outro homem abriu a porta do carro. Tá. Abriu a porta do carro, abaixou o banco, tá. Tirou meu cinto e disse para eu ir embora. Esse homem era branco, olhos e cabelos bem escuros. Ele usava um boné de campanha de prefeito. Ele sorriu para mim com um sorriso bom e me ajudou a sair do carro. Eu corri para os braços da minha mãe e o carro arrancou rapidamente. Fomos até a polícia dar queixa do carro roubado. Minha mãe só chorava, minha tia tremia inteira e eu estava estranhamente calma. Eu sempre fui meio lerda, então nada estranho até aí. O estranho foi que tanto a minha mãe quanto a minha tia disseram que era apenas um homem que entrou no carro, com a mesma descrição do motorista. Na hora eu pensei que não falaram do outro homem porque ele me salvou, então eu nem mencionei nada. Anos se passaram e nesse fim de semana estávamos conversando sobre o que aconteceu e tanto a minha mãe quanto a minha tia juram que foi apenas um assaltante. Eu não sei quem era aquele outro homem, mas eu sou extremamente grata a ele. Ele me salvou de um destino certamente horroroso. Interessante, mas e aquele momento em que ele falou vamos ficar com ela? O moreno disse com um sorriso que até me arrepia, vamos ficar com ela. Com quem que ele falou? Porque um olhou para o outro. Ela falou aqui, ó, eu estava tentando... Cadê? O outro homem... Ele abriu a porta do carro, saiu tudo. Mas peraí, cadê, ó? Nisso eu vi um homem entrar no carro e sentar no banco da frente. Ele era alto e moreno, que seria o motorista, o único que estava lá. Eu não o conhecia, não entendi não. Olhei pro lado e vi minha mãe, tentava tirar o cinto, mas não conseguia. Nisso entrou outro homem no banco do passageiro, que é o que salvou ela, não é? Eles se olharam e olharam juntos para mim. E aí o moreno falou, vamos ficar com ela. Então ele teve uma interação com o fantasma? Também? Ou ele falou com quem? Esse vamos. E ele olhou para quem? Né? Mas, enfim. Fato é que as outras duas não viram uma segunda pessoa ali, que abriu a porta, tirou o cinto dela, enfim, né? Bom, muito interessante. E credo, né? Vamos para o próximo relato, que é este. Mais relatos da minha avó Luzia. É uma moça que nos conta. Vamos ver, são relatos da avó Luzia. Olá, Ana, Matheus e Nação Assombrada. Acho que é a mesma moça, porque ela falou do mesmo jeito da outra. É o mesmo relato da colheitadeira, eu acho, a mesma moça. Vamos lá. Ela falou do mesmo jeito. Sou eu, a Ciclaninha lá. E vou contar mais relatos da minha avó Luzia. Nomes trocados, ok? Bom, Ana, como disse no primeiro relato, minha avó tem muitas histórias para contar. Como morou, não sei que relato é esse, não sei se é da colheitadeira ou outro relato ainda. Como ela morou a maior parte de sua vida na zona rural, ela viu, ouviu e vivenciou muitas coisas sobrenaturais. Minha avó tinha por volta de seus 40 e poucos anos e já tinha seus 6 filhos. A criançada, inclusive minha mãe, já estava na fase da pré-adolescência. E nessa época, 1970, mais ou menos por aí, na década de 70, né? A minha avó morava em uma casinha simples, no interior de Goiás. Minha avó contou que nessa casa eles não tinham um dia sequer de paz. Minhas tias subiram em um pé de jaca para brincar. De repente, um barulho de galho quebrando as assustou, fazendo com que elas descessem o mais rápido possível, e fez um barulho de jaca caindo.
Quando elas desceram e olharam para cima, não tinha nenhum galho quebrado, muito menos alguma jaca caída. Era tanta coisa estranha que aconteceu nessa casa que isso já estava afetando, era tanta coisa estranha que acontecia naquela casa que isso já estava afetando a saúde deles. E a partir de agora eu vou contar a história como se fosse a minha avó Luzia contando. Então agora quem conta é a avó Luzia. Seu avô foi fazer uma cerca para a fazenda do seu Benedito e me deixou lá só com seus tios e sua mãe. Já estava até acostumada. Eu ficava mais sozinha com os meninos do que com seu avô. Naquele tempo tudo era mais difícil. Ele tinha que caçar pau no meio do mato para fazer as cercas. Ah, entendi. Ele ia na cidade para buscar os arames, tudo isso a pé, ou com as carroças que os fazendeiros cediam. Como tudo era longe, seu avô ficava por semanas longe de casa. Tinha vezes que ficava até meses. Mas, para mim, o fio da meada foi numa noite. Enquanto as meninas lavavam as panelas, os meninos arrumavam as camas para nós já irmos deitar. Passou um bom prazo, não sei que horas eram, mas sei que já era tarde da noite. Nós começamos a ouvir choro de mulher ao redor da casa. Os meninos ficaram doidinhos para abrir a porta para a mulher entrar, mas eu sabia no meu íntimo que aquilo lá não era desse mundo, não. E vinha um cheiro de defunto, sabe? Aquele cheiro de vela e de caixão, que aquilo inundava a casa inteira, aquele cheiro. Eu não os deixei abrirem. Eu, hein? Vai lá saber o que era aquilo? Eu fiz foi todo mundo levantar da cama e dobrar o joelho no chão e começar a rezar. Aquele trem parece que ficou mais nervoso ainda. Quanto mais a gente rezava, mais alto o barulho ficava. Começou a fazer então um barulho de corrente arrastando. E do jeito que eu imaginava mesmo, aquilo não era desse mundo, não. De choro passou a gemido. As janelas de madeira balançavam e aquele trem ficava rodeando a casa a noite inteira. Eu só pedi a Deus para aquilo acabar, para o sol raiar e aquilo ir embora. E os meninos me deixaram lá rezando sozinha. Eu tinha tanto medo, nunca tinha presenciado nada igual. Dormiram com o terço na mão, tadinhos, vencidos pelo cansaço. Aquele demônio, aquela alma penada, aquele encosto, eu sei lá o que era aquilo, só parou de gemer e de chorar e de arrastar a corrente quando o galo cantou. Eu só esperei o seu avô voltar da fazenda do senhor Benedito e disse para ele que era para nós mudarmos daquela casa. Eu já não aguentava mais aquilo. Foi aí que nos mudamos de vez dali. Meu irmão, o seu tio-avô, conta que aquela casa foi feita em cima de um cemitério antigo. Por isso tanta coisa esquisita acontecia ali. Diz ele que o casarão ali perto abrigava muitos escravos e eles eram muito maltratados. Até morreram por ali. O seu tio-avô era espírita, o que explica ele saber tanto sobre aquele lugar. Naquele tempo, os fazendeiros enterravam os seus entes queridos por perto ali das fazendas. E como aquela região que eu morei já era muito antiga, não tinha nem cruzeiro, nem túmulo para identificar que aquilo foi um cemitério antes. Então era até que comum o povo dali ao redor ouvir também barulho de gemido, choro, corrente, sabe? Mas para mim aquilo foi a gota d'água. Bom, Ana, esse é o relato da minha avó, Luzia. Um beijo para você, muito obrigada. E então vá saber as coisas que aconteceu no terreno, como que aquilo fica impregnado ali. O local parece que fica assombrado e bastante assombrado, né? Ela fala, a gente não tinha um dia de paz, sempre acontecia alguma coisa. Você mora num lugar assim? Conta pra gente. E vamos agora pro último relato desta coletânea de relatos de hoje, que é este daqui. A criatura em cima do meu guarda-roupa. Meu Deus. Isso é uma das coisas que mais aterroriza a gente, eu acho. Você ficar imaginando... Porque eu já passei por isso. Quando eu era criança, eu fiquei imaginando, não lembro porquê, mas que tinha alguma coisa que ia cair de cima do guarda-roupa, ia sair de cima do guarda-roupa, um fantasma, sabe? Aí você ficava fechando o olho, mas imaginando que aquilo ia pular na cama. Ah! Então vamos lá.
Olá, Ana, meu nome é Fulana, eu tenho 18 anos, moro no litoral de São Paulo. Eu moro com os meus avós e eu divido o quarto com meu tio. Quando tem visita, dorme no meu quarto também. O meu tio sai para trabalhar às 5 da manhã, de segunda a sexta. Às vezes também no sábado. Às vezes no sábado ele sai para beber, curtir e não volta para casa. Então eu tenho que dormir sozinha. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho fobia de escuro. Algo assim que muita gente acha que é frescura, ainda mais quando a pessoa não é mais criança, né? Mas eu posso afirmar, não é frescura. É uma coisa horrível. Eu não consigo dormir, mas nem se tiver uma luz... eu não consigo dormir nem se tiver uma luz iluminando o quarto. Tem que ter alguém no mesmo cômodo que eu. Senão eu não prego o olho a noite toda. Eu rondo à noite mexendo no celular. Eu só durmo lá pelas 6 da manhã. Eu simplesmente não consigo. Depois do que eu vi ainda, meu medo aumentou muito mais. No meu quarto, há 3 guarda-roupas. Sim, 3. Eu não sei pra que tanto, mas tem 3. 2 numa parede e 1 na outra. Numa dessas vezes que eu tive que dormir sozinha, eu fiz a mesma coisa. Fiquei no celular. Como eu moro com mais gente, eu não posso ligar a luz do quarto, pois ele não tem porta, e aí ia iluminar o quarto dos meus avós, e aí eu ia levar uma bronca. Então, eu meio que mexia no celular escondida, só com um lado do fone de ouvido, e qualquer barulho da porta se abrindo, eu logo já fingia que estava dormindo. Já era umas 2h45 da manhã, e eu lembro a hora até hoje, quando eu comecei a me sentir esquisita. Me senti observada. A sensação de que tinha mais alguém lá comigo, sabe? E não era uma coisa boa, não. Eu achei que era só o meu cérebro, por conta do meu medo. Mas não. Chegou ao ponto de que aquela sensação estava me incomodando tanto. Eu iluminei o quarto procurando, sabe? Nessa altura, nem me importava se os meus avós iam acordar ou não. Eu não achei nada nessa minha procura e voltei com a minha música. Lembra que eu só estava com um lado do fone? Então, aí eu ouvi alguém cantarolar uma música, mas não a letra da música, só a melodia, sabe? Era uma música de ninar, era uma voz feminina, mas que mudava, ia para o masculino às vezes. Eu já apavorada, voltei a música para ver se não era alguma coisa que vinha da própria música, mas não. Iluminei o quarto de novo, mas alguma coisa me dizia para eu olhar em cima do guarda-roupas. Eu acho que era uma intuição. Eu iluminei a parte de cima do guarda-roupas numa parede e vi, ali em cima, deitado de lado para mim, uma criatura grotesca. Tinha cabelos completamente embaraçados, o corpo bem magro, igual de uma velha que parecia que não comia há anos. Mas o rosto tinha feições masculinas e me olhava com olhos completamente pretos, só com a pupila branca. Uai, devia ser o efeito da lanterna iluminada. Acho que sim, né? Porque é estranho, mas talvez o efeito da lanterna iluminando, então dava aquele reflexo no olho todo negro. A boca aberta e dela saía um líquido branco e espumado. Parecia um cachorro com raiva. E ela cantarolava, mas a boca não fechava. O lábio não se mexia para cantar. Então saía uma canção muito bizarra. Na hora que eu vi aquilo, eu gelei. Eu fiquei alguns segundos olhando, mas meio que me deu um estalo e eu destravei e gritei. Me cobri com o cobertor até a cabeça. Comecei a chorar. Meu celular que estava na minha mão foi parar no chão. Nisso eu ouvi o guarda-roupas rangendo, como se estivesse quebrando. E aí eu ouvi a porta do quarto dos meus avós abrindo. Tiveram que me sacudir porque eu não parava de chorar. Eu estava em choque total. Eu também estaria se estivesse acordada, né? Já podia estar desmaiada nessas horas. Quando eu me acalmei, eu disse que foi só um pesadelo. Eu não falava não, eu falava tudo que aconteceu. Pode me chamar de louca, mas foi isso que eu vi. Meu Deus.
Mas eu estava muito bem acordada. Eu falei que foi um pesadelo, mas eu sei que não foi, né? Eu estava muito bem acordada. Só sei que eu pedi para deixar a luz acesa e fiquei pensando naquilo até amanhecer. Quando amanheceu, eu contei para uma amiga o que tinha acontecido e ela me disse para acender um incenso e rezar, agradecendo que aquela criatura não fez nada e pedindo para ela nunca mais voltar, que fique lá no inferno. Só sei que eu nunca mais quero ver aquilo de novo. Ah, imagino, ninguém quer ver isso, credo. Que coisa bizarra, me lembra o filme... como que é? O filme... Invocação do Mal, não é? Que tem aquela senhora que aparece. Ah, credo. Bom, pessoal, alguém já passou por experiências parecidas? Manda o seu relato pra gente. Se for comentar, que seja com respeito. E a gente se vê num próximo relato. Beijos pra vocês e fui. Tchau, tchau.